Nossa live começa agora do projeto Minutos de Competências. Eu comecei esse projeto em maio e já fizemos várias lives, inclusive eu estou até colocando no YouTube para ficar em definitivo aí para quem quiser depois ver. O objetivo desse projeto é trazer durante 15 minutos temas que têm a ver com o ambiente organizacional e que você também possa usufruir desses temas na sua vida pessoal. Nós já trabalhamos a questão das emoções, já trabalhamos como produzir e gerar resultados positivos mesmo estando desmotivados. E essa live de hoje é a sequência da que teve na terça-feira, onde estamos tratando do tema quadratividade cerebral. A quadratividade cerebral é um estudo feito do nosso cérebro que nos informa, nos faz perceber como é que a gente trabalha, como é que a gente aprende, como que a gente interage com as outras pessoas de acordo com o nosso quadrante dominante. Nós trabalhamos com 4 quadrantes, por isso o nome quadratividade cerebral. Na live de terça-feira a gente falou sobre o quadrante do hemisfério, os 2 quadrantes do hemisfério esquerdo, superior e inferior. E hoje vamos abordar as funções dos dois quadrantes do hemisfério direito do nosso cérebro. Muito bem, minha gente, o que acontece? Eu tenho 2 e-books de brinde para vocês, para quem assistiu as 2 lives. Um e-book é o conteúdo das nossas lives, o conteúdo mais detalhado, que aqui a gente faz uma live mais rápida. E o segundo e-book, olha o avião passando, é ao vivo, né, gente? Cada dia é uma coisa. E o segundo e-book, ele tem um inventário que permite você ver os percentuais em cada quadrante. Depois, no final da live, eu vou explicar como você recebe esse e-book. Oba, Murilo chegou. Bom dia, Murilo. Então, hoje a nossa abordagem vai ser do hemisfério direito, que é uma abordagem que o nosso hemisfério direito é responsável pela nossa capacidade de imaginar e criar e se relacionar com os outros. Então, a gente começa... eu vou rever a nomenclatura e o apelido de cada um dos quadrantes dos hemisférios. Então, no hemisfério esquerdo, a gente tem o superior, que é o hemisfério responsável pela nossa lógica, o agir com lógica. O inferior é o agir de forma organizada. Então, hemisfério esquerdo superior, que a gente tratou na terça-feira, é o da lógica, e o inferior da organização. Hoje a gente tem um apelido para cada um dos quadrantes do hemisfério direito. O superior é o nosso hemisfério criativo, o hemisfério da criatividade. E o inferior direito é o hemisfério do relacionamento, das relações, certo? Por que é importante, gente, a gente conhecer o funcionamento do nosso cérebro e como ele influencia no nosso comportamento? Primeiro, nós, na hora de tomar decisão, na hora de agir, a gente compreende o porquê que a gente tem aquela tendência de agir daquela forma. Muitas vezes dá certo e muitas vezes a gente não tem resultado tão positivo. Então, essa compreensão do jeito da gente ser nos ajuda a tomar decisões e agir de forma mais assertiva. Outro detalhe também nas nossas escolhas. Como é que a gente escolhe? A gente não escolhe aleatoriamente, tem alguma coisa no nosso cérebro que nos impulsiona a fazer as nossas escolhas. E outro detalhe também, a nossa tendência dos hemisférios cerebrais, ela também nos ajuda a desenvolver mais ou menos competência. Ela influencia no domínio de determinadas competências. Por exemplo, tem 3 competências que quem é regido pelo hemisfério direito, ele tem facilidade em desenvolver, em dominar. Por exemplo, falamos que uma das funções é a criatividade. Então, essa competência, a criatividade, para quem tem um forte domínio do hemisfério direito, essa competência ela é mais fácil de você desenvolver e adquirir. Outra competência também regida por esse hemisfério direito é a competência relacionamento interpessoal, porque a gente sabe que o inferior é responsável por
nos facilitar essa interação, esse contato com o outro. E outra competência é a questão de manter um clima legal na família, no trabalho, e a gestão de conflitos. É claro que tem outras competências também, mas essas são as fortes, regidas pelo hemisfério direito. E aí, como eu fiz na terça-feira, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para ver como é que você está aí com esse hemisfério da criatividade do relacionamento. São 10 perguntas. Como é que você vai fazer? Você deve ter um papel aí, uma caneta. Você vai numerar e colocar sim ou não. Se quiser deixar o não em branco, porque o que vai importar... Nossa, aqui está uma ventania, gente. O que vai importar para a gente é o sim. Então, a primeira pergunta é: você gosta de explorar, de viver o novo? Você gosta de aventuras? Você sempre está querendo mudar alguma coisa e fazer alguma coisa diferente? Ou você é mais tradicional? Então, se você é uma pessoa que vive explorando coisas novas, coloque um sim no número 1. Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2 tem a ver com ideias. Você é uma pessoa cheia de ideias? Sabe, no seu trabalho, na sua família, sempre as pessoas perguntam: você tem uma ideia para me dar para isso assim, assim? Ou você, mesmo sem a pessoa perguntar, você já chega e fala: tem uma ideia para você, para melhorar isso ou conseguir isso? Sabe aquela pessoa cheia de ideias, que realmente tem um comportamento e um pensamento criativo? Se sim, coloque um S, se não, deixe em branco ou coloque um não. Outra coisa, gente, as pessoas regidas por essa dominância cerebral do hemisfério direito, elas têm uma tendência muito grande de agir por impulso e dá certo. Sabe aquela coisa de não planejar muito? Vem aquela ideia, a pessoa vai e faz e dá certo. Você é uma pessoa que costuma ter esse tipo de comportamento? Agir por impulso com resultados positivos. Pergunta número 4. Gente, o que a pessoa regida por esse hemisfério direito detesta é regra rígida, norma muito rígida, muito controle, muita estar num ambiente onde tudo tem que ser daquela maneira, muito metódico. Então, se você é uma pessoa que rompe regras, que não gosta de estar num ambiente cheio de regras e normas, coloque sim. Pergunta número 5. Você geralmente testa as suas ideias, mesmo sem saber que resultado vai dar. Você tem uma ideia, vou testar. A gente chama aí no ambiente organizacional de validar. Vamos fazer a validação da ideia. Eu vivo validando, gente. Às vezes eu crio uma ferramenta, eu não sei se vai dar certo. Então, o que eu faço? Eu vou testar. Eu convido algumas pessoas e falo: olha, gente, eu tenho uma ferramenta nova. Vocês querem participar num Zoom comigo? Geralmente 5, 6 profissionais da minha área. E a gente pratica aquilo e valida ou não. Às vezes tem que mudar alguma coisa ou até tem que abandonar a ideia. Mas isso aí é uma iniciativa de quem tem uma dominância forte desse hemisfério direito. Outra pergunta: você tem facilidade para perceber o que é que o outro está sentindo? Você olha para a pessoa e fala: poxa, fulano hoje está triste, olha, fulano está alegre, fulano está animado. Você consegue perceber os sentimentos dos outros? Só de ver, a pessoa não precisa nem de falar? Coloque sim, se é o seu caso, e deixe em branco ou coloque não, se não acontece isso. Outra coisa, gente, as pessoas regidas pelo hemisfério direito, até por ter essa questão da relação, elas valorizam muito um bom clima na família, com os amigos. Por isso elas têm essa facilidade de gerir conflitos. No trabalho, a pessoa se sente muito bem e muito mal quando tem conflito e muito bem quando o ambiente está agradável. Se é o seu caso, você valoriza um bom clima de trabalho, coloque um S. Essa é a pergunta número 7. A número 8. Tem pessoas que têm muita dificuldade em falar como é que está se sentindo. Já os regidos pelo hemisfério direito já chega assim: gente, hoje eu não estou bem, viu? Não mexe comigo não, que hoje eu estou mal. Ou, nossa, hoje eu estou tão feliz. Então, assim, essas pessoas têm muita facilidade em compartilhar seus sentimentos, sabe? Então, se você é desse tipo, de chegar e falar como é que está se sentindo, coloque um sim.
Penúltima pergunta. Você age com empatia? Porque às vezes a pessoa sabe o que é empatia, mas ela não consegue perguntar a si mesma, poxa, se fosse comigo, como é que eu me sentiria? Até por uma dificuldade, às vezes, de identificar seus próprios sentimentos. Se a pessoa não tem essa condição, esse autoconhecimento, ela também não consegue agir com empatia. Se você consegue agir com empatia, coloque um sim. Última pergunta. Você é uma pessoa sociável? Faz contato sempre com parentes? Lembra dos aniversários? Quando não lembra, você tem lá uma agendinha, você manda uma mensagem, ou você passa a mão no telefone e liga. Você é uma pessoa que de vez em quando encontra com os amigos para um happy hour. Você é uma pessoa que também lembra de aniversários. Deixa eu pensar em mais. De vez em quando faz uma surpresa para alguém, manda um mimo, alguma coisa. Eu tenho um costume muito legal. Quando eu faço alguma coisa nova no trabalho, eu sei que alguns profissionais mais chegados, eles vão precisar daquilo. Aí eu falo, tá aí um brinde para você, mando de brinde. Isso aí é o quê? É você estabelecer boas relações com as pessoas ao seu redor. Na sua casa, você é de chegar e abraçar seus familiares, elogiar, sabe essa coisa de estar aproximando as pessoas, criando vínculos? Muito bem. Então vamos ver agora. Eu vou dar um resultado para você. As perguntas de 1 a 5 têm a ver com o hemisfério superior direito. Tem a ver com a sua capacidade de inovar, de quebrar padrões, de criar. E as perguntas de 6 a 10 têm a ver com a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Todos os dois quadrantes, eles estão ligados às nossas emoções. Pessoas mais frias geralmente são menos criativas, porque elas têm essa dificuldade em julgar para fora as coisas que estão passando pela sua cabeça. Então aí, pensa aí, você é mais criativo ou você é mais emotivo? Tá? Esse é um pequeno exercício que a gente fez aqui agora. Muito bem, gente. Agora olha para vocês verem que interessante. Como é que as pessoas que são regidas pelo hemisfério direito, elas aprendem? Como é que elas aprendem melhor? Como é que elas se sentem melhor? Quando você vai aprender alguma coisa, você que é regido pelo hemisfério direito, geralmente você gosta de ouvir, gosta de compartilhar ideias, gosta de se envolver nesse aprendizado e você gosta de lúdico, coisas lúdicas. Você aprende melhor quando tem um jogo, um quiz, uma dinâmica, uma música, alguma coisa ligada à arte. Então, pessoas que aprendem mais rápido dessa forma, geralmente têm um toque ali no hemisfério direito. No trabalho, como é que as pessoas regidas pelo hemisfério direito atuam, agem, se comportam? Geralmente essas pessoas têm um bom autoconhecimento, então elas conseguem detectar no ambiente de trabalho o clima. Elas contribuem porque elas têm essa capacidade de perceber o clima, perceber as pessoas. Elas têm uma boa leitura corporal. Só de olhar para a pessoa, como eu falei anteriormente, ela já sabe como é que o outro pode estar se sentindo. Outro detalhe também, essas pessoas, elas têm valores muito fortes, muito sólidos, e elas levam isso para o ambiente de trabalho. Elas são boas conciliadoras, sabem persuadir, têm bons argumentos, não são pessoas de discutir muito, elas têm bons argumentos, elas trabalham uma comunicação mais positiva e mais persuasiva. E na família, com os amigos, com as equipes, como é que essa pessoa geralmente qual que é o seu comportamento dominante? Primeira coisa, ela cria vínculos, não com muitas pessoas, com poucas. Geralmente esses vínculos são com pessoas que têm os valores semelhantes. Ela foge de gente que tem valores que ela considera antiéticos, que ela considera não tão assertivos. Essas pessoas são muito espontâneas nos relacionamentos. Então elas chegam, elas brincam, elas interagem de uma forma muito tranquila, não exercem um papel, são elas mesmas.
Outra coisa, respeita o sentimento do outro. Elas conseguem respeitar o sentimento do outro. Se o outro está triste, deixa ele lá triste no cantinho, se coloca. Geralmente essas pessoas, olha, se você quiser falar sobre isso, eu estou aqui à disposição. São bons ouvintes, pessoas que nutrem um sentimento de cuidar do outro. Qual é, por exemplo, para aprender, a pergunta principal dos regidos pelo hemisfério direito é: por que é isso? Por que está acontecendo isso? Elas têm muitos porquês para resolver. E na questão do relacionamento e na interação no trabalho, a pergunta básica de quem é regido pelo hemisfério direito é a pergunta: quem? Quem? Sabe? Ela quer saber das pessoas. Então, assim funciona o nosso hemisfério direito na vida, né? Nos três ambientes aí que a gente convive. Como é que eu compararia o cérebro da gente com um palco? Vamos pensar que você tem 4 personagens numa peça, 4 personagens que atuam numa peça. Geralmente esses personagens interagem. No nosso cérebro, os 4 personagens são os 2 hemisférios com os 4 quadrantes. Esquerdo superior, esquerdo inferior, direito superior, direito inferior. O que é necessário? Assim como numa peça de teatro, você precisa equilibrar a presença desses personagens na sua vida. Tem horas que você precisa puxar e até fazer um esforço para usar aquelas habilidades do seu hemisfério esquerdo. E tem horas que você precisa usar e puxar as habilidades do seu hemisfério direito. Então fica aí essa reflexão para você. O que é que você está colocando na sua vida mais em prática? Você está sendo mais racional, mais lógico e organizado? E isso está te fazendo se afastar das pessoas? Ou você está muito na boa, criativo com relacionamento, e isso está te afastando às vezes das pessoas te verem como uma pessoa que consegue alcançar metas, planejar, etc. Por isso é necessário o equilíbrio. Então eu fecho por aqui e quero reforçar para vocês o seguinte: primeiro, parabenizar. Eu sempre parabenizo porque eu vejo assim, hoje em dia tudo é muito, a gente quer as coisas muito rápidas, né? E para você ficar aqui 20 minutos, fizemos 20 minutos agora, você tem que ter uma presença e um controle muito grande do seu querer. Porque às vezes você está num lugar, eu vejo pessoas que começam a assistir e com 4, 5 minutos eu vejo que saem. Por quê? Ou porque não tem interesse, ou porque não tem paciência de ficar muito tempo. Então, parabéns para quem ficou, parabéns para quem vai assistir. Igual eu falei, fica gravado aqui no Instagram, e de umas 5 lives para cá eu estou fazendo o vídeo e jogando no YouTube, porque o Instagram com o tempo ele vai tirando, né? E aí eu quero também convidar vocês para sábado vai ser um tema novo, é uma surpresa super bacana. E falar o seguinte: como é que você recebe os 2 e-books que tem a ver? Um e-book fala sobre a quadratividade, o outro e-book é o inventário, que tem 20 perguntas para você responder. Aí tem mais detalhado tudo isso que eu falei para vocês. Bom, primeira coisa, você já está aqui assistindo, quem vai assistir depois no gravado vai curtir, compartilhar, na hora e fazer um comentário. O que fez sentido para você na live que fala do hemisfério esquerdo e depois na do hemisfério direito? Você vai tirar um print do seu comentário e mandar para o meu WhatsApp, porque eu às vezes não consigo pegar todos os comentários aqui. Então você manda para o meu WhatsApp os 2 comentários da live de terça e dessa live. Meu WhatsApp, o DDD é 31 e o número é 992210378. E imediatamente, quando eu receber esses prints, eu já te mando os 2 e-books. Eu falo, nossas lives sempre tem um presente, né? Então, gente, até sábado, um bom restinho de quinta-feira, e sábado nos encontramos novamente. Até lá!